dia, senhores ouvintes da 101.9 FM, Rádio Educativa. Programa Maluco Beleza, o programa para quem tem a cabeça no lugar. Aqui quem vos fala é sua locutora oficial, Silvana Borges. Alô, alô, atenção! O Chacrinha está no ar! Alô, alô, Terezinha, que vai querer bacalhau! Brasil, Romário! Rádio Educativa 101,9, a rádio de Campinas. Ponto de Cultura Maluco Beleza. Este programa é o resultado da parceria entre a Rádio Educativa de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Muito obrigado, um bom dia. Lívia, eu gostaria de saber de você se você se considera você uma pessoa você mesma. Eu me considero eu mesma. Tenho a minha autonomia e acho que eu sou eu mesma. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Educativa FM 101,9, o programa Maluco Beleza. Quem fala é o locutor André Neri, entrevistando Silvana Borges. Silvana, gostaria de saber de você se você se considera você é você mesma. André Neri, primeiramente obrigada por ser entrevistada. Porque é difícil, eu sempre entrevisto todo mundo, é difícil ser entrevistada, né? Mas eu sou mesma, sabe? Das minhas atitudes, no meu modo de pensar, no meu modo de fazer as coisas. Eu aprendi a me valorizar assim, desde pequena. Eu sempre fui assim, das coisas que eu gosto e eu defendo por elas assim mesmo. Obrigada. O Maluco Beleza, na verdade, ele funciona por não ser um programa ao vivo, né? Ele é gravado e ele passa no mês seguinte, então a gente acaba fazendo um mês para passar no próximo mês. Ele é feito de uma forma seriada, em forma de oficina. Primeira semana pauta, segunda semana povo fala enquete, terceira semana escolha das músicas, né? Músicas temas, porque ele é temático, toda semana um tema diferente. E na última semana, então, gravação. Mando remédios de psiquiatria mental. Essa reunião, ela acontece sempre na terceira quinta-feira do mês. É a reunião para a gente faz a escolha das músicas. Então, todos trazem as músicas que eles acham que devem entrar no programa, relacionado com as pautas. E a gente faz uma votação. E dessa votação saem 3 músicas que vão ser editadas junto com o programa. Pecado. Vou dar 10. 10. 10 também. Eu dou 10. Eu dou 10. Eu dou 10 também. Nós somos aqui do programa de rádio Maluco Beleza e eu estou aqui há 4 anos e meio e, como eu digo, é um espaço onde a gente reintegra a sociedade, porque antigamente era muito difícil uma pessoa que passasse por uma situação de internação ser reconhecido na sociedade. Hoje, com esses meios de comunicações, com essa mídia, a gente está conseguindo mais facilmente reintegrar. Hoje o Cândido Ferreira, na verdade, com a reforma psiquiátrica, a gente passou a não ter mais aquela institucionalização que tinha antes. Que, na verdade, as pessoas eram moradores de um manicômio, de um sanatório. Hoje não se tem isso. Hoje o Cândido é um hospital-dia. As pessoas passam o dia aqui e retornam para suas casas. Então, assim, cada pessoa tem a sua dinâmica. A grande maioria vem também nas oficinas de trabalho e para fazer seu tratamento. E aí um tratamento descentralizado. Aqui nós temos a oficina de mosaico, vitral, oficina de nutrição, de buffet, gráfica, papel reciclado, ladrilho, oficina agrícola, vela. São aproximadamente 300 pessoas que fazem esse trabalho, com exceção de outras entidades, e essas mercadorias são expostas para venda no Armazém das Oficinas. Essa loja pertence ao Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, que se chama Armazém das Oficinas. É uma loja onde se expõe aproximadamente 720 itens de mercadoria, sendo que
Também tem outras entidades que a gente cede o espaço para que eles possam expor as mercadorias deles, porque eles não têm local, né? E também a nossa gerente vai para São Paulo, muitas vezes nas gifts. A gift é o seguinte, onde vai expor os produtos para vendas para atacadistas. É onde faz muita venda, chega a venda de 30, 40, 50 mil reais. Bom dia. Bom dia. Bom, o trabalho de vitral feito para o pessoal do vitral, olha que coisa maravilhosa. Esse vitral aí. Isso aqui, por exemplo, são alunas que vêm de fora, eles vêm fazer um trabalho aqui, vêm conhecer o projeto, porque antigamente, eu estava contando para eles, você estava internado no hospital, eu passei 14 anos internado, e então o que acontecia? O enfermeiro falava para a gente assim, ligaram para você. Falei, que legal que ligaram para mim. Quem foi? Ah, faz 2 meses, eu nem sei quem foi que ligou. Então não tinha humanização. E hoje eu vejo que é uma reforma para valer. A gente vê que vocês, por exemplo, faz isso não tão pelo dinheiro, que a gente vê que vocês precisariam ganhar bem mais. Faz isso com amor. É isso que é gratificante. Nós vemos o Serviço de Saúde do Dr. Cândido Ferreira, é um hospital que as escolas vão fazer visita. Por quê? Aquele estigma foi quebrado. Esse trabalho aqui são de machetaria, é uma técnica nova que eles estão fazendo. Aqui nós temos a parte de mosaico. As caixinhas são compradas em pedreira e o trabalho são feitos aqui. Nós temos muitas vendas desses quadros aqui, sai muito. E também nós temos essa mesa, olha que coisa linda, ó. Aqui apresentando os abajur, as arandelas que pertencem ao vitral. Aqui nós temos esses Espíritos Santos, são feitos por uma entidade também. Trabalho maravilhoso também deles, ó. A gente vê talentos também em todos os lugares aí desse mundo, né? Precisa descobrir. Bom dia, ouvintes do programa Maluco Beleza. Meu nome é Stevenson e meu depoimento de hoje é sobre o tema Van Gogh e a loucura. Van Gogh sofreu e enlouqueceu por ser mal compreendido em sua época, pelo sufoco e pressão que passou no mundo hostil, que estava determinado em calar a expressão dos últimos utópicos e românticos que sonhavam com uma arte livre, cuja diretriz não era seguir parâmetros mercadológicos. Hamilton, gostaria de saber de você se você considera você uma pessoa, você mesmo, uma pessoa você mesmo. Eu me considero desde que eu tomo minha medicação. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, seja bem-vindo. Bom dia, meu jovem. Bem? Isso aí, meus companheiros, meus canalhas. Diz que o baiano que costuma falar, não se estresse porque não vive. Eu coloquei em diversos espaços da casa, porque eu sou uma pessoa muito agitada, não tenho muita paciência. Então, cada momento que eu passo num cômodo da casa, inclusive você vê aqui no guarda-roupa também, está escrito a mesma coisa. Qualquer pessoa está sujeita a passar por um problema mental, mas não é taxado como louco. Antigamente, qualquer probleminha, esse aí é um louco. De fato, nós somos loucos por cultura, nós somos loucos por jornalismo, nós somos loucos por uma sociedade melhor. Inclusive, eu costumo falar que trancar não é tratar, liberdade é o melhor remédio. E como eu passei durante 14 anos internado, hoje, graças a Deus, eu estou 12 anos fora das internações. Essas pessoas que estão chegando, eu digo para elas, olha, isso aí é uma passagem da sua vida, você vai sair dessa, assim como eu saí. Só que, infelizmente, a sociedade não reconhece. A sociedade, por exemplo, quando você vai procurar um trabalho, eles pegam a sua carteira de trabalho, vê o seu CID, falam, você aguarda que nós vamos te chamar. E nunca mais chama. No Hospital Tibiriçá, quando houve a reforma psiquiátrica, chegou um médico por nome de Dr. Ari Scarletti e um psicólogo, José Eduardo. Dr. José Ari me disse, Silvio,
tá na hora de você sair e você vai tomar conta da cantina. Eu comprei umas coisas para pôr na cantina e ele falou, Silvio, isso aí é seu. Você vai dirigir e o dinheiro vai ser para calçar esse hospital aqui, porque esse hospital não tem calçamento. O lucro vai ser para as pessoas ir viajar para a praia. Esse lucro vai ser para as pessoas ir para o zoológico. Eu falei, esse cara tá louco, quando que vai acontecer isso aí? Cara, você acredita que com 6 meses conseguiram pavimentar o pátio do hospital, onde as pessoas deitavam na areia, tinha escabiose, conseguiram esse trabalho. Com esse dinheiro as pessoas alugavam 2 ônibus, eu ia junto também, nós íamos para as praias. Inclusive colocaram uma placa lá no hospital, Dr. José Ari Scarletti, diretor, e meu nome nessa placa. Eu pensei que só colocava nome de pessoas em placa quando morria. Eu tenho essa placa, se não me engano, está lá no quintal. Quando eu via aquelas pessoas mais debilitadas na praia, eu parava num canto, eu chorava. Eu chorava não de tristeza, eu chorava de alegria de ver que aquelas pessoas estavam viajando, porque era dinheiro daquela cantina, mas era um trabalho proporcionado por mim. Para mim, esse espaço da saúde mental faz sentido, porque são pessoas que ficaram aí longos anos da vida delas, 20, 30 anos presas em manicômio e que não tiveram seu direito de falar, de conversar, de poder ir e vir, né? Que tiveram todos esses direitos cerceados. E hoje eles têm um direito de voz e um direito de voz para a cidade inteira. Então, muitos deles que participam do programa, hoje foram procurar o movimento da luta antimanicomial, foram fazer militância num grupo de deficiência, né, de pessoas com deficiência, em prol de alguma coisa. Então, assim, passa a criar um outro sentimento, né? Você passa a conhecer mais e lutar por aquilo que você acredita, né, que você acha que a gente tem direito de falar. Nós vamos falar, o assunto de hoje é sobre aposentados. Essa semana, o nosso tema é sobre preconceito sexual. Estou entrevistando aqui comigo a Edna Pereira, coordenadora do grupo Identidade. O grupo Identidade é ação para a cidadania homossexual. O homossexualismo, essa terminação ismo, tá? Ela caracteriza doença, né? Como você tem daltonismo, a gente mudou esse termo desde que a homossexualidade saiu do CID, da Classificação Internacional de Doenças, tá? Que isso ocorreu em 85. Romário, é um cavaleiro, segura, pião cavaleiro, é nascendo na banhada, um cavaleiro. Tá bom, né? Tchau, Marquinhos. De nada. Obrigada, Marquinhos. De nada. A gente chega aqui em 2003 e encontra uma cidade com um histórico de 100 anos, um legado fabuloso, uma cidade que é prematuramente industrializada para um Brasil de 1905, que já tinha luz e tecido, a base da Revolução Industrial. E não é à toa que aqui também acontece com grande intensidade o movimento modernista. E em seguida também aqui acontece Humberto Mauro. Humberto Mauro não é de Cataguases, Humberto Mauro é de Volta Grande, mas ele vem para cá, aqui ele se forma como mecânico, e aí ele se apaixona, né, pela imagem em movimento, se junta com um fotógrafo chamado Pedro Comello, que era um italiano aqui na cidade, e aqui acontecem as primeiras grandes produções no cinema nacional, a história que todos vocês conhecem. A Fábrica do Futuro ela fica na Avenida Humberto Mauro, em Cataguases, que a gente considera o pai do cinema nacional, e aqui é a casa da Fábrica do Futuro. Ela é construída em estilo modernista, que é um estilo que marcou muito aqui em Cataguases na história da cidade. A casa foi projetada pelo Conrado Almada e vão entrar lá para conhecer um pouquinho. E é legal de trabalhar aqui, deve ser uma casa legal de viver. A gente não vive, trabalha aqui, né? Mas trabalha é a segunda casa da gente. É aqui na sala de produção onde a gente começa
todas as nossas produções. Pré-produção de evento, pré-produção de vídeo. Junto com a produção, existe aqui um núcleo que também faz a produção durante os projetos e que trabalha muito com essa parte do audiovisual. Nós temos aqui o nosso colega Juliano. Como é que tá, Ju? Beleza, tem um cara. O Juliano, ele trabalha com a gente na parte de filmagem e edição, também fotógrafo. Aqui a gente tem que ser um pouco polivalente. E quando eu vim pra cá, eu acrescentei. Comecei a ver um outro lado, igual o audiovisual, que é muito bacana. E aí eu comecei a ver como é que é o audiovisual de por trás das câmeras, de como é que funciona, de fazer produção, de fazer roteiro, de pensar novas mídias, de trabalhar vídeo para celular, essas coisas todas. E é sensacional, assim, muito bom. Isso agora eu tô começando a filmar, editar e aprendendo algumas técnicas e tudo. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito bacana, que é a animação, porque eu já desenho também, desde pequenininho e tudo, e aí a gente tá vendo formas de se fazer animação aqui também. E isso só acrescenta, assim, pra gente. Parabéns, cara. Ó o boi! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de E chegou-se à conclusão que esse programa teria foco no audiovisual e novas tecnologias. Foi essa a escolha que a gente fez. Por conta dessa história toda passada, por conta desse legado, seria que legítimo falar que o audiovisual, nós estamos na terra do Humberto Mauro, na terra da produção da imagem, da arquitetura, etc. Então, ninguém estava inventando a roda. Então surgiram a Fábrica do Futuro e surgiu o Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa. Foram as duas grandes ações que alavancavam esse programa na prática, né? Então, produção, principalmente, foi uma coisa que a gente aprendeu fazendo, assim. Tem que fazer um vídeo, quem é que faz isso, quem é que faz aquilo. Então, foi meio que aprendendo na marra, assim. E nesse caminho, até por eu estar mais desde o início, a gente pegou desde pequenas produções, coisas mais locais, coisas internas, até grandes festivais. A gente esteve em Portugal, realizando o Festival Cineporte, que foi o festival de cinema de países de língua portuguesa, onde eu trabalhei na produção, né? E depois a gente foi a João Pessoa, também trabalhando na produção e apresentação de um tipo de programa que a gente fazia, que era uma experiência de oficina de televisão ao vivo. Isso te dá várias experiências, assim. E esse aprender fazendo, acho que tira o medo da gente de falar assim, ai, né, mas será que eu vou conseguir? Não, você pega, faz, tem que fazer. Mais uma vez, a Fábrica do Futuro reúne jovens do Brasil e da África, numa ação de intercâmbio cultural e formação audiovisual. A grande novidade dessa edição foi a transmissão do programa diariamente pela TV Universitária, que durante 5 dias animou a tenda Andorinha Digital, com a presença de várias escolas da capital paraibana. Fica a expectativa de um próximo encontro em Maputo, capital de Moçambique, na 4ª edição do Festival Cineporte. Na Teia, nós fizemos o TV Teia, em 2006 em São Paulo e 2007 em Belo Horizonte. Então esses meninos já tinham experiência de ambiente de televisão, de produzir para a televisão. E aqui nós agora implantamos um novo festival chamado Festival de Ver e Fazer Filmes, que é também uma residência rápida com universitários de escolas de comunicação e cinema e audiovisual que vêm a Cataguases e produzem, realizam a produção audiovisual, não uma oficina, realizam a produção audiovisual. Nós contratamos um mega equipamento do Rio de Janeiro, equipamento toneladas. As 3 escolas chegaram e durante 15 dias, inspiradas, antes de chegarem, assessoradas por diretores como Zezé Gamboa da Angola, Fernando Vendrell de Portugal, o nosso querido Nelson Pereira dos Santos assessorou a turma de Portugal, produziram 3 curta-metragens inspiradas na obra de Machado de Assis, por conta do ano do centenário da morte de Machado de Assis. Uma experiência nova para mim. Então, é bastante ousada
proposta de juntar 3 turmas com informações diferentes, né? Está muito bem estruturado o projeto. Eu estou vendo aqui que tem todas as condições para filmar, todas as condições para ser editado, as condições para a preparação. Qual é a última marca? Já li o roteiro, tudo. Pô, alto nível profissional de ensino, de experiência, e que vai proporcionar, evidentemente, um bom treinamento aos alunos que estão aqui. Pega o sinal com a mesa de som, aquela nossa que tem 2 saídas, você teria gravação estéreo. Aqui vai ser o sistema de som. A ideia nós vamos fazer com o carro seja um projetor, né? Que ele projete ou em tela ou em paredes de escolas, de igrejas. É um projeto, ele chama Tela Viva. Ele vai rodar 32 comunidades aqui da região, né? Sobretudo distritos rurais, comunidades periféricas que não têm acesso a equipamentos culturais. Mas ele não vai só levar a produção audiovisual, nós vamos também fazer um trabalho de recuperação, valorização da memória local. Nós vamos estar junto com os jovens das comunidades produzindo causos, contos, histórias locais, com mestres, com grupos tradicionais, com grupos culturais locais. Então a gente vai estar também produzindo conteúdo com eles, com as próprias comunidades e divulgando no projeto. Eu comecei, até o primeiro sistema que eu fiz era de gestão laboratorial, né? E depois eu vi que, né, o pessoal trabalhando com filmagem e tal, aí eu comecei a ver, pô, já que eu trabalho com informática, eu não vou ficar só em sistema, então eu vou partir para a área multimídia também, né? Vou aprender mais, então aprendi muito, assim, tô aprendendo muito fazendo videoconferências na internet, entendeu? Transmissão ao vivo e essas coisas todas, e isso até está me estimulando mais a estudar mais essa parte de multimídia, né? Aprender novas linguagens e tal. A gente tem um projeto agora que está em destaque, que é o Rede Geração Digital Ligado e Webvisão. Ele é um projeto que engloba 5 cidades da Zona da Mata e cada cidade tem um núcleo de produção audiovisual montado por jovens. Esse projeto da escola, do Poder Ver em Escola, acho que assim, fez o jovem entender que política não é uma coisa chata. É necessário, é questão de necessidade. Não adianta a gente querer fugir. Vai estar na nossa vida de qualquer forma. Até comprar um feijão no supermercado, a gente está usando a política. Porque muita gente pensa, política, o que eu tenho com política? Eu não tenho nada a ver com política. Pensa isso hoje, jovem. Mas isso vai refletir. Ele vai ficar um adulto, ele vai depender da política mais ainda do que agora, jovem, que ele pensa que não faz diferença. A fábrica te proporciona isso, de você poder criar, de você mostrar suas ideias, de conhecer coisas novas, de conhecer gente nova, de formar redes, de trocar figurinhas, e isso é bacana. Eu era professora de História e trabalhava com Medicina do Trabalho. É um sonho que eu sempre tive, sempre gostei de audiovisual. E agora estou tendo o prazer de trabalhar com a Fábrica do Futuro e no que eu gosto. Assim, a fábrica proporciona a gente fazer intercâmbio, cursos, trabalhar com gente que eu nunca imaginava, assim, cinema, documentário. As pessoas realmente têm essa ideia de que é nas grandes cidades que as coisas acontecem. E eu acho que a experiência da fábrica, talvez por estar numa cidade pequena, ela, assim, é tão grandiosa e tão bacana exatamente por isso. Porque talvez um projeto como esse numa cidade grande, ele se dispersasse, né? Entre muitos outros projetos. E aqui eu acho que, de fato, a gente consegue concentrar, assim, a gente consegue juntar um maior número de pessoas e ter mais sensibilidade para perceber isso, para perceber o que é isso. O conhecimento, a oportunidade de emprego não está numa cidade grande. Está na pessoa que vê a oportunidade. Né? E a gente batalha por isso ali, e acredita nisso muito.